Bora estudar! Salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior. É muito interessante e nem sempre é comum, né? Diria assim que é até difícil, é mais comum fazermos análises, né? Estarmos lendo livros que já foram lançados há algum tempo. E este é um caso de um livro que foi lançado há pouco tempo. Teve uma polêmica aí bastante grande, né? Vou falar só um pouquinho sobre isso, né? Não é sobre isso que eu quero falar principalmente, mas foi uma polêmica ali que o Itamar Vieira Júnior ele não aceitou muito bem algumas críticas referentes ao livro. Beleza, pode não aceitar, né? Eu acho assim, é aquela coisa, né? As pessoas dizendo, né? Quem é crítico é porque por exemplo, crítico musical é um músico frustrado, crítico literário é um escritor frustrado. Bom, eu sou escritor, não sou um escritor conhecido, né? É, Talvez me sinta um pouco frustrado por, né, a minha literatura não ter aí conseguido atingir, né, não conseguir aí, né, fazer sucesso, enfim. Mas não acredito que seja bem isso, né? Não é por isso que a gente vai criticar outras obras, né? E com isso eu posso ter lugar de fala e é aí que está onde eu queria chegar, né? E o Itamar Vieira Júnior usou isso, né? Que a crítica, né, da professora, né? Da professora da crítica literária, da doutora, né, em literatura, é, ela não era válida porque ela não tinha lugar de fala. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito o lugar de fala, eu acho que o lugar de fala é algo, né, deve ser respeitado. Eu quando, né, vocês já perceberam em meus vídeos aqui, quando eu faço vídeos sobre questões, né, que envolvem a mulher, eu sempre, né, deixo claro que eu não tenho lugar de fala, mas não é por isso que nós não podemos opinar. Talvez nós não tenhamos aquela vivência, mas isso não é motivo para que o nosso argumento, né, de que a nossa crítica seja, né, infundada, tá? O livro tem sim alguns defeitos, como todas as obras, né, gente? Se exige uma obra perfeita. Eu vou colocar alguns desses pontos aqui para vocês. Acredito que o grande problema deste romance, Salvar o Fogo, seja que as pessoas já estavam vindo ver Salvar o Fogo com a mesma expectativa que foi Torturado. Torturado foi algo arrebatador, eu amei esse livro. Então, você ia ir ali ver, né, Torturado. A Torturado ele era assim, você ia lendo e você queria, né, a história das gêmeas, né, aí aquilo te consumia, a forma como o livro foi escrito e assim, é o que eu falei, né? Não há livro perfeito, mas este foi bem próximo ali, é um livro muito bom. E talvez com isso as pessoas tinham uma expectativa, até eu, né? Tinha uma expectativa, você cria, né? Essa expectativa maior e depois você vê assim, poxa, não se devem comparar as obras. Eu sei que é difícil falar isso, mas não se devem comparar as obras. Bom, o que eu tenho a dizer é isso então. É um grande livro, não é um livro ruim, é um bom livro, é um ótimo livro, eu diria até. Só que, é claro, o Torturado está muito acima. Há uma fórmula aqui de narração parecida com o Torturado, né? Em que nós temos lá em Torturado as duas gêmeas, né? Uma narrando cada uma das primeiras partes e depois Santa Rita Pescadeira narrando a terceira. Aqui nós temos 4 partes. A primeira parte narrada, né, pelo personagem o menino, tá, que é o Moisés. A segunda parte por Luzia. A terceira parte e a quarta parte tem um narrador em terceira pessoa, né, que não dá para identificar quem é, diferentemente lá de Torturado, onde tinha Santa Rita Pescadeira e dava para identificar que era Santa Rita Pescadeira, tá? Então a fórmula muito parecida. Eu não acho que isso tenha prejudicado o livro.
mas eu acho que para as próximas obras isso pode se tornar cansativo. Já vi em alguns lugares que se trata de uma trilogia, então esta seria a segunda parte, né? Torturada a primeira, Salvar o Fogo a segunda. Vamos aguardar. Espero sim que Itamar Vieira Júnior continue escrevendo, continue nos presenteando aí com boas obras. Não sou desses que vou jogar, né, todo que ele escreveu. E já apresento um dos problemas para mim aqui nesse livro. Eu adoro a militância, eu sou militante, mas eu acho que ele misturou muita coisa aqui. É muita coisa misturada. Nós temos a questão da mulher, né? A mulher ali que ela é violentada e ela é deixada com um filho. Nós temos a questão do racismo, nós temos a questão da igreja. E isso se mistura muito. Tá? A questão da exploração do trabalho, do poder, tá? E isso acaba se misturando muito. E as pautas, elas acabam, sabe, deixa eu procurar a palavra correta aqui. As pautas acabam se misturando e se pega algo menor, tá? Fica melhor. Eu digo bem isso porque eu tenho um romance, eu não publiquei esse romance ainda. Eu tenho um romance escrito que eu já mudei de título várias vezes. Eu acho que o último título que eu dei, esse livro, nossa, eu nem lembro qual era o primeiro título. O último título que eu dei foi O Segundo Encontro. Não, o último título que eu dei foi... Como foi, gente? Bom, Dor de Perê. Dor de Perê foi o último título. Era Segundo Encontro, depois aí virou Dor de Perê. Tá? Não vou falar muito sobre o livro, não é o que interessa aqui. Mas este livro, quando eu terminei, eu fui reler, né? E eu vi exatamente esse problema. Eu misturei muita coisa. Eram muitas pautas assim. E eu acho que eu deveria ter focado mais. E aí eu voltei para reescrever esse romance. E eu não consegui reescrever esse romance. Não sei nem se um dia eu vou publicar esse romance. Tá? Algumas pessoas que leram gostaram, mas eu achei que esvaziou isso. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. Agora falar sobre Salvar o Fogo. Então são 4 partes. A Vingança Tupinambá, que é narrada pelo menino, tá? Por que eu tô falando menino, tô falando Moisés? Porque só depois que nós descobrimos que o nome dele é Moisés, tá? No início ele é só chamado de menino. Então A Vingança Tupinambá. Depois nós temos Luzia do Paraguaçu, que é narrado pela personagem Luzia. Manaíba, a terceira parte, que é em terceira pessoa. E A Alma Selvagem, que é como se fosse um desfecho do livro, né? Eu tinha uma parte ali colocando, né, em terceira pessoa também, o que mais ou menos acontece depois ali dos grandes episódios. Depois eu ia falar um negócio agora, mas depois, conforme, né, for passando o livro, eu vou falando pra vocês, tá? Então o livro ele começa com uma mulher grávida. Essa mulher, ela dá a entender que ela escondeu essa gravidez, que nem, né, as pessoas não sabem, né, nem a mãe sabe, acho que apenas a mãe e a irmã sabem dessa gravidez. As pessoas da vila não sabem, e ela vai até um rio e ela tem esse filho ali no rio, tá? É como se fosse uma pequena introdução ali, tá? E ela termina assim: quando a criança enfim nascesse, a entregaria às águas, que o rio cuidasse de sua cria, que a correnteza a levasse para bem longe. Ou seja, ela iria deixar aquela criança morrer ali. Quando vem a primeira parte, que é a Vingança Tupinambá, né, já começa assim: sempre que eu contrariava Luzia, desobedecendo às suas ordens, contestando quase tudo com respostas agressivas, ela me dizia que eu era tão ruim que minha vinda ao mundo pôs um fim à vida da mãe, deu fim à nossa mãe. A nossa cabeça, ela já começa a imaginar que essa criança é aquela criança e que a mãe morreu no parto, tá? E nós vamos acreditar nisso, né, por muito tempo, né, durante esse livro. E nós temos ali 2 personagens principais nessa primeira parte, que é o menino e a Luzia. A Luzia só chama esse menino de
menino, não coloca nome nesse menino, e ela fala como se esse menino fosse, né, um fardo que ela tinha que carregar, que a mãe dela morreu e deixou esse menino. Aí a gente já descobre que eles eram em vários irmãos, eles eram em 7 irmãos. A mais velha era a Zazal se foi. O lugar em que eles moram ali, a Tapera, é um lugar que ninguém fica, tá? É um lugar que não tem muito futuro, né? O que você vai ser ali? Vai ser um lavrador? Vai ter, né? Vai viver ali apenas com o básico. E aí, Zazal, a irmã mais velha, se foi. Mariinha, né, a irmã também se foi antes até, né, já não estava na casa quando o menino morreu. E tem os outros irmãos também que se foram. E lá, nesse tempo, só moram o pai, Mundinho, perceba, o Mundinho, né, o mundo pequeno, Mundinho, que é a pessoa que tem um mundo ali pequeno. Mundinho, que é o pai de Luzia, e pai do menino, que a mãe morre ali, como nós deduzimos, né? Logo que essa criança nasce, primeiro nós pensamos que é no parto, depois a gente vê que não é bem assim. O livro já traz, demonstrando ali no começo, que a Luzia tinha alguma coisa com o fogo. Certa vez, o menino põe fogo na casa. E a Luzia está lá e a Luzia corre. E ele observa quando a Luzia engole um pouco de fogo. Isso já nos deixa intrigados, né? Nós vamos pensar, pô, essa Luzia tem o poder do fogo, essa Luzia, né, como que ela é. E a gente não sabe o que aconteceu, mas há uma maldição ali, tá? Há algo, né, que eles acreditam, o povo da Tapera, onde eles moram, acreditam ser uma maldição, e que a Luzia, ela é amaldiçoada. E por isso as coisas pegam fogo. Quando a casa, mas apesar deles terem essas questões ali com a Luzia, né? Quando a casa pega fogo, eles ajudam, né? A vila ali ajuda a reconstruir a casa e as pessoas até se aproximam um pouco. Um pouco. Luzia é vista como alguém amaldiçoada, tá? Luzia tem uma corcunda. Luzia é uma mulher considerada feia, né? Ela tem uma corcunda e essa corcunda não é bem nas costas, é mais para o lado esquerdo, se eu não me engano, esquerdo, né? Mas para este lado aqui, tá? Então, ela é uma mulher feia que ficou ali, não se casou, tá? Como diz lá na linguagem, ficou no caridó, né? E tem essa criança que ela tem como um fardo que ela joga essa coisa, né? As crianças zombam de Luzia na rua, né? Nós vemos ali algumas semelhanças com o corcunda de Notre Dame, né? As crianças zoam com ela, o menino, ele sim fica bravo com isso, às vezes ele briga por causa disso. Mas o menino também às vezes aproveita disso para zombar, né, nas brigas, jogar na cara da Luzia. O menino não conheceu a mãe, né, como nós vimos, a mãe morre logo após o parto dele. E ele sempre tem aquela, né, como era minha mãe? Querer saber como era a mãe. E a Luzia sempre esconde, não fala muito da mãe. Com o tempo, essa coisa dela jogar a culpa no menino também, né, vai ali acabando. Algo muito importante. No local em que eles moram, há um mosteiro, tá? Esqueci de falar algo muito importante. Eles estão ali na beira do Paraguaçu, em São Francisco do Paraguaçu, se eu não me engano, tá? Que é uma localidade, tá? No município de Cachoeira, ali no Recôncavo Baiano. Eu não conheço esse lugar, mas eu conheço ali, né, mais ou menos a geografia, conheço Salvador né? Então, e para quem conhece, né, vocês que conhecem, então nós temos ali Salvador, nós temos todo o Recôncavo Baiano ali, né? E o rio Paraguaçu, ele vem, né? E ele deságua ali no Recôncavo Baiano, bem ali no município mesmo de Cachoeira, né? Cachoeira, como é o nome daquele outro lugar? Tem Maragogi, acho que é Maragogipe, é Maragogipe, tá? Do outro lado do rio Maragogipe, né? Deste lado Cachoeira, subindo, né? Deste lado Cachoeira, se fosse o rio era descendo, subindo o rio, né? Ali através de Salvador, né? Da Bahia, Baía de Todos os Santos. Nós temos o município de Cachoeira e nós temos do outro lado Maragogipe. E aí nós temos ali São Félix, que é um pouquinho retirado do município de Cachoeira. São Félix? Não, desculpa, São Francisco. São Francisco?
Poxa, se tiver errado eu coloco aqui depois, tá? Ou se eu me lembrar, mas eu acho que é São Francisco mesmo. Tá? Do que eu estava falando mesmo antes de falar isso. Ai, gente, eu me perco às vezes, vocês sabem disso, mas vamos continuando ali, tá? Falando sobre isso. Então tem o mosteiro. Então ali tem um mosteiro, existe esse mosteiro, tá? Existe esse mosteiro ali na localidade. E a igreja, ela cobra um tributo pelas terras porque ela se diz dona. O pai, o Mundinho, fala, não, isso aqui é, né? Nós estamos aqui antes disso. E é uma região ali que tem, né? Algumas comunidades quilombolas tá, hoje. A localidade é pequena, mas a igreja cobra o tributo. Todos os meses a igreja passa lá cobrando o tributo. E o pai se recusa a pagar, né? Como se fosse um imposto para eles morarem ali. Tá? Mas a Luzia acaba sempre pagando. A Luzia lava a roupa do mosteiro. Então ela vai lá, recolhe toda a roupa, leva para casa, ganha uma mixaria por isso, mas ela lava e ela guarda o dinheiro embaixo do colchão para ter todos os anos o valor lá para pagar. O pai, né? E eles sempre passam por muitas dificuldades. A terra que eles têm é uma terra pouca, né? Eles falam lá de uma tarefa, né? Uma tarefa de terra, que é pouca terra. Só para tirar mesmo o necessário para viver. Essa relação entre Luzia e o menino, ela é meio estranha, né? Meio confusa no início, porque a gente acaba verificando, né, que é uma relação assim, parece ter, a Luzia tem essa mágoa, esse ódio, mas a Luzia quer dar um futuro melhor para ele. E a Luzia faz de tudo e o coloca lá na escola do mosteiro. E o menino vai estudar. O menino começa a gostar daquilo, porque ali ele percebe que pode ter um mundo melhor. O sonho dele é sair ali da tapera e ir para a cidade. Eu não sei se eu compreendi direito, mas eu vejo essa cidade como uma cidade de Cachoeira, tá? Que fica ali próximo. A cidade de Cachoeira. Confesso que, pela questão da geografia, isso me lembrou bastante o Guma, né, de Mar Morto. Sair ali também, né? No Guma era mais pro mar, mas ele andava ali pelo recôncavo também, né? Enfim, tá? É só uma pequena semelhança aí. Eu falo isso muitas vezes porque pode ter questões de vestibular. Nesse livro não está em uma lista de vestibular ainda, mas pode entrar, né? Torturado já está em várias aí. O personagem menino, quando ele está narrando a primeira parte, ele fala, né, que a igreja foi a bênção e a maldição dele. Então ele fala que a bênção, porque lá ele aprendeu a escrever, lá ele aprendeu a sonhar, mas ele fala que a violência muitas vezes era traiçoeira, né? E ela poderia vir travestida de afeto. Poderia habitar os olhos do benfeitor sem que percebêssemos. Olha que forte isso, né? E aí nós vamos perceber o que vai acontecer com ele. Na verdade, quando a gente vai lendo, a gente já, pelo menos eu fui imaginando, e vocês também podem, né? Vocês que já leram o livro, ou que não leram, que estão vendo aqui, né? Mas leiam o livro, tá? Já estão imaginando o que acontece com esse menino. Então ele começa a estudar ali naquele ambiente. Até que dá a entender que ele sofre uma violência sexual ali dentro, né? Porque ele começa a ter um comportamento diferente, ele começa a mijar na cama durante a noite, a Luzia começa a brigar com ele, né? Eles não entendem aquilo. Ele fala sobre alguns sonhos que ele tem, que uma mulher, né, uma pessoa, uma mulher, né, de vestido vem até ele e tenta violentá-lo. Aí nós percebemos que é o Dom Tomás, que é lá do mosteiro, que tem uma fala, ele fala de uma voz sussurrante, né? Tá? Entendeu? Então, nós percebemos ali que esse Dom Tomás abusa do menino. Só que o menino ainda é uma criança, ele demora a perceber isso e ele tem aquela coisa assim abalada, né? A igreja é boa, a igreja é santa, isso é certo, isso é errado, mas ele sofre essa violência, nós percebemos isso, né? E ele vai contar sobre isso para Luzia. Luzia tem a igreja como a sua salvação, porque por ela lavar a roupa da igreja, pelo menos da igreja, do mosteiro, né? Pelo menos a deixam um pouco em paz, né? Ou seja, aquelas coisas sobre a maldição dela, eles deixam, não pegam tão pesado com ela enquanto ela está lavando essa roupa. Então, para ela, a igreja ainda é a salvação.
E o menino se recusa, o menino não quer falar, ele se recusa a voltar para o colégio. Tá? Até que a Luzia vai e o aperta, né? E ele conta para a Luzia o que aconteceu e a Luzia não acredita, fala que é mentira, tá? E fala para ele não mentir com o nome de Deus, tá? Que não é Deus, tá? É você o desviado inventando essas histórias cabulosas. Aí o que acontece? Ele também sai de casa. Então a única irmã dos irmãos que fica ali é a Luzia. Eu esqueci de falar que ele tinha um irmão mais velho que ele, né? Não é dos mais velhos, é acima dele de idade, que é o Joaquim, que no início trabalhava, né, indo levar as coisas nos saveiros ali, atravessando, né, indo, né, através ali na Bahia mesmo, né, e depois vai morar na cidade, tá? Passa a viver na cidade, e ele vai atrás desse irmão na cidade. Ele vai atrás desse irmão na cidade, aí ele tem uns problemas também com a cunhada não gosta dele, né? Ele fica na casa desse irmão, eu não sei se eu falei que o nome do irmão é Joaquim, o Joaquim, e até ele conseguir arrumar um emprego, ele passa por muitos perrengues lá, né? Porque ele era menor, aí ele vai acabar trabalhando no supermercado, né? Enfim, eu acho assim, eu esperaria mais da história do Joaquim. A história do Joaquim, ela dá uma pausa ali, né, em tudo isso. Claro que volta depois, né? Mas ela tem ali uma quebra ali, né? A gente não vê uma vitória do Joaquim. O Joaquim trabalhando em serviços, né? Ganhando pouco, a luta ali constante. Né? Quando eu falo isso, eu não falo em dinheiro, pessoal. Porque lá das Gêmeas mesmo, né? Da Belonísia, tá? Não acontece isso delas ganharem dinheiro, mas elas têm uma vitória, né? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Que não necessariamente tenha que ser, né, uma vitória financeira. Aí ele está lá trabalhando, depois ele vai trabalhar em um restaurante. Um dia ele está no restaurante e ele vê lá o Dom Tomás. E ele vai até a mesa, bom te ver, Dom Tomás. Dom Tomás não o conhece ou finge não conhecê-lo. Nesse mesmo dia ele recebe um telefonema pedindo para ele retornar a Tapera urgentemente porque havia acontecido um grave acidente. Ele vai à mesa, Dom Tomás não está mais e assim termina a primeira parte. Aí começa a segunda parte, que é Luzia do Paraguaçu. Luzia do Paraguaçu. Então Luzia pertence ao Paraguaçu. É um nome forte, né? Quem é a Luzia? A Luzia do Paraguaçu. E aí nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Luzia. Nós ficamos sabendo, por exemplo, né, que o sofrimento da família, o pai, né, teria uma amante, se engraçou com uma mulher, foi morar na cidade, deixou a família ali sozinha. Eles já não tinham, né, muitos rendimentos que tirava da terra, o pai os abandona, tá? Vai morar na cidade. E fica ela e a mãe. Aparece um rapaz branco. A mãe tem essa questão de melhorar a genética, se casar com um branco para deixar os filhos mais, né? A mãe a incentiva, né, a casar com esse cara, né? Digamos assim, fazer com que ele, né, se engrace por ela, tá? E possa se casar com ela para melhorar a genética, né? Melhorar a genética. Pensamento da mãe, tá, gente? E ela acaba, né, gostando daquele rapaz, ela observa aquele rapaz. Um dia o rapaz a convida para ir a um lugar e o rapaz a estupra. Tá? O rapaz a estupra e aí ela tem esse filho. E aí nós ficamos sabendo que, na verdade, o menino, que se chama Moisés, devido a estar nas águas, é filho da Luzia e não irmão da Luzia como pensávamos. A única pessoa que sabe disso é Zazal, porque Zazal ainda estava na casa na época. O pai, como não estava lá que ele tinha ido atrás da mulher, né, da outra mulher, da amante. Quando o pai retorna, a mulher está quase morrendo e a mãe fala que o filho é dele. A mãe mente. E todos acreditam no momento, mas depois desconfiam, né? Enfim, tá? E fica como se ele fosse um segredo deles.
mas só quem sabe, na verdade, realmente a verdade é a Luzia, claro, né? E Zazal. Zazal sabe de tudo isso. Mas voltando lá, o que aconteceu para ligarem, né, do grave acidente que eu falei lá no final da primeira parte? Eles encontram o pai o Mundinho, pai deles, todo queimado na roça, no canavial. Levam para casa, ele está muito mal, ele pede para chamar todos os filhos. Eles chamam todos os filhos, mas os filhos lá mais velhos, Humberto, e eu esqueci o nome do outro mais velho, que Raimundo, eles não voltam, né? Não conseguem voltar, eles nem têm mais notícia. Ligam para Marinha, Marinha também não sabem se ela vem. Marinha nunca mais voltou depois que se foi, eles perderam o contato. E vem Joaquim, tá? Chega primeiro. Não, Moisés chega primeiro e depois Joaquim. Desculpa, e Zazal também chega, né? Zazal chega antes de Joaquim. Mas Moisés é o primeiro a chegar. E Zazal, quando chega, não reconhece o menino. Ela acha que é Joaquim, né? Aliás, não, ela não acha que é Joaquim, só ela não reconhece mesmo. O pai, quando vê o menino, fala assim: ele se parece muito com você, Luzia, e com a minha avó. E aí a gente percebe, né? Que aí nesse momento é anterior ao que eu contei pra vocês. A gente percebe que ele realmente é filho de Luzia. Nós temos aqui uma coisa muito forte, né? A presença da igreja faz com que Luzia se sinta melhor. E ela ia às missas e quando o padre falava no mal, né? Ela percebia que o mal era o que estava dentro dela. Então, por isso que ela já teve essa rejeição já dentro dela do Moisés, do menino. E o menino nasce com isso, de que ele é o mal. Ele pensando de que ele seria esse mal ali, né? Que ele veio para trazer tudo isso. Eles estão ali reunidos, os irmãos. Este momento, né, a família começa a se encontrar, né, se reencontrar, e as irmãs começam a conversar muito, e a gente vai recuperando histórias antigas, né? Até tem a história de quando ela estava muito mal uma vez, sentindo muita dor de dente, e a mãe vai recorrer a uma árvore que tem um leite, né, coisa lá dos tempos dos indígenas, a árvore que dá um leite que você coloca, tem o lugar certo, né, coloca um pouquinho, e aquele dente vai cair. E ela fez isso uma vez com a nossa querida Luzia aqui. E as Azalas encontram, inclusive, caídas no mato e leva-as para casa. Depois, né, de muito tempo, quando estava já sozinha, a Luzia também tem a mesma dor de dente, só que ela não segue o ritual que a mãe seguiu. A mãe vai com todo cuidado, né? Oferece cachaça, inclusive, lá para os espíritos e fala que só pode colocar um pouquinho. A Luzia já vai doida para achar e já tira ela de uma vez e já coloca tudo na boca. Resultado, a dor de dente dela passa, mas ela perde todos os dentes. E com isso a Luzia acaba ficando banguela, que é um problema que ela, né? Ela passa a falar sempre, né? Tampando a mão, tá? Para não, ela tem vergonha. É muito sofrimento, gente. É muito sofrimento esse livro. Ele é muito sofrido mesmo. Há um episódio muito engraçado, até cômico, né? Quando chega a época das eleições também. Essa é mais uma crítica aqui no livro. Os políticos aparecem, né, com doações de dentadura, tal. Ela soube que ia ter uma doação. A Luzia, ela já tinha perdido os dentes. Ela soube que ia ter uma doação de dentaduras lá. Ela vai até o lugar. E quando ela chega, não tinha dentista, não tinha nada. Tinha uma bacia com água e um monte de dentaduras lá boiando. E as pessoas iam lá e pegavam a dentadura que serviam e colocavam na boca. Então, observe, né? Sabe-se lá de onde veio e se misturando na água, enfim, uma nojeira só. Mas é aquela coisa, né? Os políticos dão o que não presta e acham que estão fazendo algo, tá? E assim, né, tentam angariar votos para a eleição. Tá? Tem essa crítica aqui também. Numa das conversas entre Luzia e o menino, e fica claro, tá, que o menino desconfia que Luzia é a mãe dele. Mas numa das conversas,
ele pergunta para Luzia, Luzia, tinha um porão lá no mosteiro, não tinha? Aí a Luzia responde que não. Aí ele fala assim, tinha sim. Um lugar escuro e sujo, de onde se via o rio e a água entrava nas cheias da maré. Ele se abaixou para espiar as galinhas mais de perto e perguntou sem olhar para mim, lembra uma vez eu me perdi e você me encontrou por lá? Então teve uma vez mesmo que ele acabou, eu não falei anteriormente, quando a Luzia ia pegar a roupa lá no mosteiro, ele acompanhava a Luzia. E a Luzia falava para ele ficar quietinho, e às vezes ele ia entrando em alguns lugares, e teve uma vez mesmo que a Luzia o encontrou lá. Só que nós vamos ver isso mais pra frente como uma revelação. Aí termina a segunda parte, vem a terceira parte, que é a Manaíba. Manaíba, alguns lugares chamam de rama. A rama da mandioca, né? Ela cortada ali, onde tem os brotos, onde você vai plantar, vai nascer a mandioca. Aquilo se chama manaíba, né? Para quem não sabe. Eu já ouvi falar dos dois termos, manaíba, rama. O pessoal tem uma outra forma que falam também, que lembrei agora. Não vou lembrar, tá? Mas tem. Dependendo da região, você vai se falar de outra forma. E aqui então é narrado em terceira pessoa, né? Essa parte. Essa parte é dedicada mais a contar a história de Maria Cabocla. Maria Cabocla, nós já vamos perceber que é a mesma Maria Cabocla que aparece lá no Torturado, né? Lá no Torturado nós tínhamos a Maria Cabocla que ela apanhava do marido, né? Que ela... O marido chegou a ter, batia realmente muito nela e nos filhos, bebia muito. A Belonísia, inclusive, chegou a ameaçar o marido. A Belonísia, né, no Torturado, até ela fica brava porque ela aceita o marido de volta depois de a Belonísia ter ajudado a pôr, praticamente posto o marido para fora, né? A Maria Cabocla o aceita de volta. Tá? Mas quem é Maria Cabocla? Não falei isso, né? Quem é Maria Cabocla? Maria Cabocla é Marinha, a irmã dela. Ela não quer mais ser chamada de Marinha, ela é só conhecida por Maria Cabocla, ela gosta dessa cabocla. E essa nova parte começa dela se despedindo dos filhos, porque ela recebe o telefonema de lá. E ela vai, enfim, encontrar os irmãos depois que o marido morreu. Enquanto o marido estava vivo, a questão do machismo aqui, ele não deixava a mulher dele. E não era só pela falta de dinheiro, ele não permitia que a mulher dele viajasse. Ela vai de ônibus. Aqui é uma das partes em que eu acho que o livro enrola um pouquinho, que é desnecessário. Ela tem um assalto, ela sofre um assalto, ela é um furto, né? Um assalto, não, um furto, enquanto ela está dormindo, roubam todo o dinheiro dela. Ela vai conhecer uma mulher que a ajuda. Essa mulher não tem importância nenhuma na trama, mas ela tem até um nome, que é o mesmo nome da mãe dela, tá? Então são muitos fatos aqui que eles não agregam na trama. Tá? Eu acho que aqui também vai uma crítica aí ao livro, mas nada que tenha interferido, tá? Só acho que nessa parte do livro eu dei uma pequenina patinada e eu queria que acabasse logo essa parte. Mas Maria Cabocla é uma personagem que se torna forte devido a isso. O marido já morreu, os filhos, né, ela deixa cuidando ali do local onde ela mora. O local onde ela mora, tá, é o mesmo lá da Belonísia, né, do Quilombo, lá onde eles moram. E a semelhança é que lá é onde passa o rio, aquele rio, ele vai, né, dar no Paraguaçu. Então, quer dizer, são as mesmas águas ali. E Luzia, depois de, né, a mulher emprestar dinheiro, ela consegue, enfim, chegar à Tapera. Só que ela chega no momento em que o pai acaba de ser enterrado, então ela não vê o pai. O pai acaba ali, né, de ser enterrado, eles estão chegando do enterro quando ela o vê. Então tem essa felicidade dela rever os irmãos e ela fica um tempo ali com Luzia. Ela não sabia, né, do irmão, sabia que o irmão existia, né, mas ela achava que era irmão. Depois até a própria Luzia conta isso pra ela, até que é filho dela, né, com todos, né, os detalhes, o que acontece ali. E aí nós vamos saber muita coisa mais sobre este segredo da Luzia. Só que antes, eu vou falar uma coisa importante. A Luzia nunca gostou de cultivar a terra, né? Ela ficava mais em casa, nunca gostou muito de cultivar a terra. Só que logo que o pai morre,
a Maria Cabocla quer ver as terras. E aí quando eles vão chegar, as terras estão cercadas e há pessoas trabalhando lá. E começa um conflito entre a Luzia, que ela quer aquelas terras porque são dela, a partir de agora ela quer aquilo, e os homens. Os homens são apenas funcionários que dizem aos donos da terra ser um tal de Estevão. Mas a Luzia acaba brigando com eles. Até tem uma vez que ela vai lá e ela insiste em plantar, o cara arranca todas as manaíbas, por isso que o título do capítulo dessa parte é Manaíba. Todas as manaíbas que ela coloca na terra, o cara tira, mas ela se sente feliz porque ela lutou por aquilo. Isso eu acho muito importante no livro, tá? É uma parte muito interessante, né? Mesmo que não venha o resultado, eu briguei, eu lutei por isso. Eu lutei como uma mulher forte, como uma descendente de africanos, como uma descendente de indígenas. Tá? Percebam aí, né, né, as lutas, as militâncias, né, como eu falei. Isso é muito importante, não falando que não é muito importante, mas acaba tendo muita coisa que fica até muitas vezes confuso e às vezes vago, tá? Que pra mim é o grande defeito deste livro. Mais uma vez reforçando, é um bom livro. É curioso como elas perdem, entre eles não há essa questão de afeto, de abraços, mas a gente vê ali alguns momentos deles recuperarem um pouco daquilo, algumas brincadeiras, né, da Maria Cabocla e da Luzia. Nós percebemos como a vida da Maria Cabocla ainda, apesar de todo o sofrimento, ainda, né, parece um pouco melhor. E ele vai contar também como eles chegaram lá, tá, com o Aparecido naquelas terras, né, vai falar muito mais da Belonísia também. A Belonísia não tem uma importância que ela é citada, então quem não lê o Torturado fica meio que sem entender. E aí nós vamos, através de né, daqueles momentos de lembrança, nós vamos entender algo que aconteceu, que ela ficou, aí sim, com essa coisa de ser, né, uma pessoa amaldiçoada. A Luzia, não fica claro se ela fazia isso ou se ela previa. Mas ela olhava para um lugar e ela falava assim, ó, vai começar a pegar fogo lá. E a coisa pegava fogo. E aí eram as três irmãs, Zazal, Mariinha, né, que é a Maria Cabocla depois, e a Luzia. E eles tinham uma amiga chamada Edith. Edith era muito próxima a, a Luzia. E eu não falei anteriormente também, Luzia não tinha essa corcunda. Essa corcunda de Luzia, ela surge, por isso que eles falam do menino ser o mal, depois que ela engravida. Então é como se fosse um peso que ela teria que carregar nas costas, tá? É como se fosse uma metáfora disso. Um peso que ela teria que carregar nas costas extra. Tá? Que mesmo depois que o menino sai, nasce dela, ela fica com a corcunda ali nas costas. Depois no final a gente vai ter uma surpresa sobre isso. E essa Edith está ali com eles, né? Está ali todo. Um dia essa Edith some, né? Depois eles brigam com ela, levam a Edith para casa, tá? É por Edith andar com as meninas, né? Com a menina que é amaldiçoada lá, do fogo. E um dia a Edith some de casa, todo mundo fica desesperado, procurando. Luzia sai para procurar também e encontra o vestido de Edith. Tá? Aliás, não é exatamente o vestido, restos do vestido de Edith que havia sido queimado. E ela traz, e as pessoas, é claro, né, vão achar que a culpada é ela. E aí as pessoas começam a bater nela, ela cai, né, o passado se mistura, as histórias se misturam, aqui você vai lendo e vai percebendo, né, se mistura com outros momentos também, que ela é humilhada ali, os pais chegam, conseguem, né, tirá-la daquilo ali. E a partir disso ela fica como se ela fosse culpada pelo desaparecimento de Edith. Não se tem essa solução, né? A Maria Cabocla até chega a falar, né, que se talvez a Maria Cabocla, Ana Luzia, talvez não fosse até o mesmo cara que levou a Edith, que teria se aproveitado dela, que teria a estuprado, né? Enfim. E aí vem o último capítulo, que é a alma selvagem, também narrada em terceira pessoa. Este terceiro capítulo inicia com um trecho muito poético, tá? Assim:
Uma labareda caminha pela aldeia deserta, percorre as ruas tomadas pelo silêncio e chamusca as pedras do calçamento sob seus pés. Não teme a ira de sua gente. Os olhos ardem e o peito inteiro é uma flâmula, oscilando no ritmo da própria batida. A labareda atravessa o que restou do mosteiro. Os vãos escuros impregnados do fedor do incêndio. Percorre os espaços entre o rio e a igreja, mas também o passado e o presente, a memória e o esquecimento. Constata que o salão do mar continua ali do pé. O salão do mar, aquele salão que o menino tinha falado para ela, que o Moisés tinha falado para ela. Então aqui a gente vê a Luzia com esse poder. Então a gente vê lá no início uma Luzia chata. A gente não gosta da Luzia no início, porque ela briga muito com o menino, e a gente acha o menino o personagem principal. E eu falei até que falta um pouquinho da história do menino, mas a Luzia é a personagem principal. Na segunda parte ele vem falar sobre a Luzia. Na terceira tem o reencontro da Luzia com as irmãs, ou seja, a Luzia se redescobrindo, a força daquela mulher, aquela mulher forte, para aqui fechar com uma Luzia que agora é a labareda, onde ela vai ao fogo. Pessoal, eu não falei anteriormente, acho que eu não falei, mas o Dom Tomás foi para a cidade, o Dom Tomás saiu dali por quê? Porque o mosteiro pegou fogo. Quem botou fogo no mosteiro? O livro não diz. Mas para mim fica, né, ali como se fosse a Luzia. Então a Luzia tem esse poder, ela põe realmente fogo ali no mosteiro e acaba com aquilo, ou fica com a metáfora, né? Agora sim acaba o mal, aqui vai acabar o mal. A Luzia se dá conta, né? Um dia a Luzia vai passar um caminhão vendendo coisa aqui, espero que não atrapalhe. Qualquer coisa eu tenho que pausar o vídeo e continuar. A Luzia, voltando aqui. Então a Luzia, um dia ela vai lá, no dia que ela decide não mais lavar roupa, ela já está cansada de lavar roupa, e ela vai pegar as roupas e ela acaba entrando, ela flagra, né, o Dom Tomás abusando de outros meninos, de crianças. E nisso ela sai dali. Ela já, esqueci de falar, ela já desiste de lavar as roupas do mosteiro, porque conforme ela vai lavando, ela vê que vai saindo sangue dos lençóis do mosteiro. Então, ou seja, aquilo que ela acreditava ser santo, não tinha nada de santo. E ela constata, vê com os próprios olhos Dom Tomás abusando. E ela fala, meu Deus, o que eu fiz com o menino? O menino me contou e eu não acreditei. E daquele dia em diante, tá? Ali ela decide, eu não vou mais lavar as roupas do mosteiro, e o mosteiro acaba pegando fogo, tá? Então tirem suas próprias conclusões. Tem mais um trecho aqui que eu separei que é muito legal. Percebem então que embora os homens brancos dominem o fogo e disponham de tacapes que lançam chamas, não podem ser xamãs, por sempre demonstrarem medo diante do desconhecido. Luzia não tem medo do desconhecido, agora ela não tem mais, e ela vai ter esse poder, vai se tornar uma pessoa forte. Luzia volta, já no futuro, não quando queima, aquele salão, aquele lugar, e ela está lá, de repente alguém coloca a mão no ombro dela. É um menino, e ele fala para ela, é desse lugar que eu falava. Pessoal, esse lugar é um lugar que servia como local de tortura no tempo da escravidão, tá? Então eles chicoteavam os escravizados, colocavam nesse lugar, a maré subia, eles não tinham para onde ir, a maré subia e muitos até se afogavam ali, morriam ali ou ficavam por ali, né? Então, existe essa questão também, tá, ali no livro. O menino sente vontade de tirar essa dúvida, né? Se perguntar para o irmão se Luzia é realmente da mãe dele, mas eles resolvem deixar as coisas como estão. Então o menino volta a Tapera, e por que ele volta a Tapera? Quando ele vai embora, ele leva todo o dinheiro que a Luzia tinha embaixo do colchão. Ele sabia onde ela guardava as economias. E agora ele volta falando, Luzia, quando eu fui eu levei o dinheiro e agora eu voltei para pagar. Nós sabemos que esse menino ele tem, né? Passa por dificuldades financeiras, ele não tem grana. Só que anteriormente, isso eu também não falei, tá? Ele descobre onde Dom Tomás está e ele começa a ir lá
e ele começa a ter conversa com Dom Tomás se sente mal e começa a pagá-lo, tá? Dar dinheiro para ele ficar calado, como se fosse uma forma, né, de recompensá-lo pelo que Dom Tomás fez a ele. O menino pensa em não aceitar, mas ele acaba aceitando. E ele pega esse dinheiro, ele leva, quando ele junta tudo, quando Dom Tomás morre, ele leva a Luzia. Ele leva esse dinheiro a Luzia, ele dá a Luzia, não quer aceitar, mas ele fala para Luzia aceitar. E Luzia decide, com esse dinheiro, fazer o quê? Colocar os dentes, finalmente, né, ter um sorriso de novo e colocar os dentes, fazer uma dentadura para ela. Quando ele chega lá, ele vê um manto. Luzia fez um manto. E ele fala que aquele manto parece uma fantasia de carnaval. Luzia fala para ele, né? Luzia que conta que ela recolheu durante muitos meses para ter uma quantidade necessária para compor aquele manto. Né? Que ela não fez aquilo com nenhum propósito, ela não tem um propósito, mas talvez ela quisesse recordar a bisavó dela lá, né, que tinha, que é uma roupa dos antepassados. Esse manto é um manto tupinambá. Depois, lá no final do livro, o Itamar coloca isso, né, desse manto tupinambá. Eu vou ler para vocês lá no final depois. Tá? Eu vou colocar foto aqui também do manto, tá, para vocês verificarem. Esse manto estava no museu em Paris, mas ele foi refeito. Tá? Ele foi refeito no Brasil por uma tupinambá. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem do manto que ela fez, tá? Então, como eu falei, a Luzia aceita o dinheiro e a Luzia... Aí nós vamos ver como a Luzia vai reconstruir de memória aquele manto tupinambá, como se fosse uma veste. Então, Luzia está cada vez mais ligada aqui. Enquanto Luzia faz isso, lá Maria Cabocla está fazendo o quê? Está reconstruindo um vestido, refazendo um vestido que era o vestido da Edith, da amiga delas, que provavelmente morreu quando elas eram ainda jovens. É um vestido florido. E Maria Cabocla vai até o rio quando o vestido está pronto e solta aquele vestido no rio. O vestido vai. Então, lembra que eu falei que o rio do local onde Maria Cabocla mora vai desaguar no Paraguaçu e vai lá? É como se ela estivesse colocando aquele vestido ali. Lili, para de latir agora. Colocando aquele vestido no rio e ele vai levar as águas como se fosse o passado ali, levar aquele vestido até Edith, né? Purificar tudo aquilo. Estamos no fim do livro, tá? Aí depois ela vai lá, né, se deita junto a Belonísia e ficam ali as duas. No Torturado tem um momento que eu chego a desconfiar de uma relação ali, né? Parece haver uma relação homoafetiva, né, entre a Maria Cabocla e a Belonísia. Tá? Não há o Joaquim começa a tratar da questão lá do terreno deles, né, que eles tinham tomado. Não há uma solução para aquilo. Mas Luzia agora está forte. Luzia veste o manto de penas. E quando ela veste o manto de penas, a corcunda desaparece. Agora ela não tem mais que carregar esse peso. Viram aqui? Tá. Ela se veste com o manto do Tupinambá, tá? E o livro fala assim: Luzia não pode evitar a risada ou imaginar a loucura que será quando a olharem naquele traje. E ela sai. E ao finzinho do livro, eu vou ler o final do livro para vocês. Ao levantar os braços, se tornará um grande pássaro, vindo do mundo dos mortos, e seus olhos refletirão o fogo que é a vida e a habita desde sempre. O fogo a habita desde sempre. O fogo que é a vida. Está consciente dos riscos que corre, mas é tomada por um sentimento mais forte que não lhe permite voltar atrás. Se sente disposta a enfrentar o mundo. Luzia agora, Luzia do Paraguaçu, Luzia Tupinambá. Luzia, descendente de africanos e de tupinambás. Se sente disposta a enfrentar o mundo, seria capaz de enfrentar tudo? É uma interrogação. E por isso se põe a caminhar até a terra de trabalho. Ela vai enfrentar de novo aquele pessoal. E o livro acaba com essa frase:
Seu nome é coragem e já não teme a morte. Luzia não teme a morte. Nos agradecimentos, tá, do livro, tá, do Itamar Vieira Júnior, ele agradece a minha querida mestre Maria Rosário de Carvalho, que um dia me apresentou aos pressupostos da vingança do Tupinambá. A Vital Jones pela prece a São Vicente, que eu desconhecia. A Glicéria Tupinambá, que movida pela paixão de recuperar a história de seu povo, refez o manto dos ancestrais a partir de um modelo do século XVI exposto no Museu do Quai Branly, em Paris. Pessoal, como eu falei, é um grande livro, tá? É uma grande obra. Não comparem com Torturado. Espero que venha mais uma grande obra aí do Itamar Vieira Júnior. Espero que tenham gostado, tá? Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Ajuda o professor Cid aqui, tá? Curte o vídeo aí, compartilha. Por hoje é isso e simbora estudar!